assistindo neste momento pelo Facebook, abra sua Bíblia, meu irmão, do Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 25 a 33. Aqueles que encontraram, digam achei. Achei. Amém. Aqueles que não encontraram ainda tem tempo. Vamos nos colocar de pé pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em reverência, vamos nos colocar de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33. Assim diz a palavra do Senhor: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode também ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para o combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, vamos todos juntos ler o versículo 33 de uma só voz? Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Vamos mais uma vez? Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós confessamos os nossos pecados, fomos perdoados pelo Senhor, e agora, Senhor, seremos alimentados pela tua palavra. Senhor, usa o teu servo conforme o teu querer, e que teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as mentes, os corações, destampe, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o coração deles possa ser terreno fértil nesse momento para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, e a tua igreja diz: amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento, meu irmão, eu te convido a só levantar se for uma questão de extrema urgência. Por quê? Porque a mensagem do Senhor a gente precisa ouvir com cuidado e precisa ouvir com atenção para nós entendermos. Não sei se você percebeu aqui no Data Show. Nós temos o tema da nossa mensagem que também está escrito no nosso boletim. Qual é o tema da nossa mensagem? Vamos todos ler juntos? As características do discípulo de Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um texto mais completo. O texto mais completo, que inicia no versículo 1, vai dizer que Cristo Jesus, ele estava se reunindo na casa de um fariseu para jantar, para comer, para cear. E é apresentado a Jesus um homem que tinha um grande problema, ele tinha uma grande doença. Ele era hidrópico. E o que significa a palavra hidrópico? Que doença é essa? Hidrópico é aquela pessoa que tem uma doença onde o seu cérebro ou as suas pernas
ou os seus braços, eles se incham de água, causando grandes feridas e grandes dores. Tem homens e mulheres que são acometidos dessa doença e a sua cabeça fica literalmente enorme. Pessoas que até dobram o tamanho dos seus membros por causa da água que fica retida ou no cérebro, ou nos braços, ou nas pernas. E este homem é apresentado a Jesus. E Jesus, antes de curar este homem, ele vai começar a demonstrar aos fariseus, que na época eram os homens que ensinavam a palavra, a Torá, e demonstrou também àqueles homens o que era de verdade ser um discípulo de Cristo Jesus. E ele vai utilizar uma parábola. O que é uma parábola? É uma história. Cristo Jesus vai contar uma história para ilustrar àqueles homens o que de fato é necessário para ser um discípulo de verdade. Vocês sabem o que significa a palavra discípulo? Quem poderia falar? O que significa discípulo? Seguir. Aquele que segue. Aluno. Alguém tem mais algum entendimento sobre a palavra discípulo? Discípulo significa aprendiz, aluno. Ou seja, você quando entra no colégio, eu quero te lembrar aí do seu tempo de colégio, quando você foi alfabetizado, você entrou no colégio e você começou a aprender as letras, e aí você começou a aprender as frases, e depois começou a ler os textos. Ou seja, você era um aluno, um aprendiz, e você foi ensinado por alguém alguma coisa. Ou seja, o discípulo é um aprendiz de um mestre. E Jesus Cristo, contando esta parábola, ele vai falar o seguinte: olha, para ser necessário, para você ser um discípulo, você precisa me seguir. E além de seguir, você precisa aprender um pouco mais de mim. Só que o interessante que o texto bíblico, olha o que vai dizer, meus irmãos, versículo 25. Veja junto comigo o versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: meus irmãos, não é um privilégio estar na igreja? É um privilégio estar na igreja. Se nós formos parar para pensar, eu e você não mereceríamos estar aqui. O Senhor, através de Cristo Jesus, nos salvou. E por ter nos salvado, nós temos o amor de louvar e adorar o Senhor. Você não vem ao culto, meu irmão, por uma mera obrigação. Porque se você vier à casa do Senhor por uma mera obrigação, eu quero te dizer, meu irmão, que você não é um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que vem à casa do Senhor por amor, que vem à casa do Pai para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Só que Jesus Cristo, ele passava pelas cidades e grandes multidões o seguiam. Meus irmãos, em primeiro lugar, que nós vamos aprender neste texto bíblico, antes do primeiro ensinamento, multidões, elas existem. Só que discípulos de verdade são poucos. Jesus Cristo, ele caminhava pelas cidades e muitas pessoas ouviam a sua voz. Muitas pessoas ouviam a sua pregação. Mas, de fato, aqueles que seguiam a Jesus eram poucos homens e poucas mulheres. Sabe por quê, meu irmão? Ser discípulo de Jesus requer compromisso. Quando você vai casar, ou quando você está se preparando para o casamento, você que é noivo, quais são os compromissos de um noivo? O homem, exemplo claro, o homem, na maioria das vezes, ele é o responsável por arranjar a casa. É ele que vai trabalhar, é ele que vai buscar e vai construir a sua casa, ou comprar um apartamento ou outra coisa. E a mulher, eu falo isso na maioria das vezes, pode ter uma exceção. A mulher, ela se preocupa no ornamentar a sua casa,
de ter aquilo que é necessário para a manutenção da casa. A mulher vai ser a responsável pela organização do lar. Por isso que antigamente a mulher era chamada de dona do lar, ou dona de casa, ou hoje, como as pessoas dizem, do lar. Por quê? A mulher tem essa responsabilidade. Então ambos possuem um compromisso, e esses compromissos servem para que eles possam casar. É a mesma coisa, mal comparando, para vocês entenderem, com Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Então nós temos compromissos com o Senhor. E quais são esses compromissos? Quais são essas características que eu e você precisamos ter? Vamos ao primeiro ensinamento. Gisele, volta para a gente. Primeiro ensinamento, meus irmãos, que esse texto bíblico nos mostra, é que o discípulo verdadeiro, ele prioriza o Senhor. Olha o que vai dizer no versículo 26, meu irmão. Veja junto comigo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amado, Jesus Cristo é amoroso. Jesus Cristo, ele é santo, ele é misericordioso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo não tinha meias palavras. Jesus Cristo não ficava em cima do muro. Jesus Cristo era aquele Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, e ele falava para as pessoas aquilo que era a verdade. Então, meus irmãos, o texto bíblico diz que Jesus olha para toda aquela multidão e afirma que se eles não aborrecerem os seus pais, as suas mães, os seus irmãos, irmãs e demais pessoas, não podem ser discípulos dele. E aí você pode parar e me perguntar, mas seminarista, como assim aborrecer mãe, aborrecer pai, aborrecer filho, aborrecer as pessoas? Se a gente for pegar o texto grego, que eu quero te lembrar que o Novo Testamento é escrito no grego, na língua grega, o mesmo significado para aborrecer, preste atenção nisso, isso é muito importante. O mesmo significado para aborrecer é o mesmo significado para amar menos. O que Cristo Jesus está falando para aquela multidão? Vocês precisam amar menos os seus pais, as suas mães, os seus irmãos, as outras pessoas. Vocês devem amar menos até vocês mesmos. Vocês devem me amar em primeiro lugar. Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo é aquele que prioriza o Senhor. Sejamos sinceros, meus irmãos. As mulheres que me ouvem aqui, os homens também que me ouvem. Será que a gente prioriza o Senhor? Será que a gente coloca Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas? Você que está me ouvindo agora pelo Facebook, será que você tem colocado Jesus Cristo como primeiro lugar na sua vida? Meus irmãos, tem homens que colocam a sua esposa em primeiro lugar, colocam seus filhos em primeiro lugar, colocam a sua família em primeiro lugar. Muitos homens, meus irmãos, e tomara que aqui não tenham esses homens, muitos homens que colocam o seu trabalho em primeiro lugar, colocam o seu futebol em primeiro lugar, ao invés do Senhor. Tem muita gente que não vem à igreja porque está passando futebol. Tem muita gente que não vem à igreja porque, hoje eu tenho o jantar com a minha família, eu tenho o jantar com meu tio está fazendo aniversário, então eu não vou à igreja porque eu vou comemorar com meu tio. Meus irmãos, entendam uma coisa, essa mensagem mexeu muito ao meu coração, eu quero que você entenda isso. Jesus em nossas vidas tem que ser o primeiro lugar. Domingo não é dia de ficar visitando familiar. Domingo não é dia de ficar indo para shopping. Aí você pode me perguntar, mas seminarista, eu posso almoçar no shopping? Irmão, você pode almoçar no shopping, você pode jantar no shopping, você pode tomar café da manhã no shopping. Mas dia de culto, dia e horário de culto, nós temos que estar na igreja. Não porque nós temos obrigação de estar na igreja,
Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, quando Jesus Cristo fala isso, Ele está nos ensinando que o nosso maior amor deve ser direcionado para Jesus. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você vai largar a sua mulher, ou largar a sua noiva, ou largar o seu marido, ou largar o seu trabalho. Eu não estou dizendo isso, meu irmão. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que em primeiro lugar é Cristo Jesus. Em primeiro lugar é adorar ao Senhor. E as outras coisas, meus irmãos, nós iremos fazer. Porque nós entendemos que se nós temos trabalho, é porque o Senhor nos abençoou. Se nós temos um casamento, é porque o Senhor nos concedeu. Se nós temos um trabalho e nós tiramos todo mês o nosso salário, é porque o Senhor tem nos abençoado. Mas hoje, infelizmente, meus irmãos, a gente tem vivido uma época, nós temos vivido um século, onde o amor a Cristo Jesus tem se esfriado. Pessoas que colocam em primeiro lugar outras coisas. A própria palavra do Senhor já nos ensinava, e já nos ensina também: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente, meus irmãos, a gente quer priorizar os outros, a gente quer ficar bem com os outros. Quando eu digo que Jesus não tinha meias palavras, meus irmãos, eu estou dizendo na essência. Jesus Cristo não tinha meio termo. Jesus Cristo não tinha disse-me-disse. Jesus Cristo não fazia fofoquinha. Jesus Cristo era direto. Jesus Cristo demonstrava às pessoas o seguinte: olha, para ser meu discípulo, você precisa me colocar em primeiro lugar. Tem um exemplo claro que eu quero citar para vocês. É bom às vezes na mensagem a gente ilustrar a mensagem para vocês entenderem. O presbiterianismo está no Brasil, nós somos presbiterianos, estamos na igreja presbiteriana. O presbiterianismo existe no Brasil hoje porque um missionário americano chamado Asbel Green Simon saiu dos Estados Unidos, onde ele tinha uma excelente casa, uma excelente família, ele tinha um excelente estudo, ele era um advogado, ele fez direito nos Estados Unidos, ele estava começando a sua carreira, ele tinha tudo de bom e do melhor nos Estados Unidos. Esse homem largou tudo, absolutamente tudo, para vir ao Brasil, a uma terra onde a malária e a febre amarela eram predominantes no país, onde não se tinha os aspectos básicos de educação sanitária. O que eu quero dizer com isso? Encanamento, essas coisas que nós temos hoje, onde você faz as suas necessidades fisiológicas, no banheiro tem um encanamento que vai levar para uma estação de tratamento, isso não existia. Este homem largou tudo que ele tinha, porque ele priorizou Jesus e colocou Jesus em primeiro lugar. Este homem veio ao Brasil, este homem começou a educar as pessoas, não somente educar no Evangelho, mas ensinar matemática, português, ensinar as matérias elementares. Esse homem casa, a mulher dele morre de febre amarela, depois ele vai morrer de febre amarela também. Mas existe um livro chamado Diário de Simon, e ele vai dizer uma frase que marca muito a minha vida: o que adianta ter bens? O que adianta ter um casamento feliz e sucesso, se Jesus Cristo não é a prioridade na minha vida? E quando ele está enterrando a sua mulher, a sua linda mulher, ele está enterrando naquele momento, ele olha para aquele caixão e ele fala o seguinte: Senhor, obrigado porque eu tive a oportunidade de casar com esta mulher, e obrigado porque eu sei que o Senhor me deu esta mulher, mas meu Senhor e Salvador, eu continuarei, mesmo sem ela, proclamando o teu Evangelho e proclamando a tua palavra. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus requer de nós, é prioridade. Eu fico completamente chateado, meus irmãos, é que eu quero contar para vocês.
Porque como seminarista desta igreja, como uma pessoa que tem acompanhado cada um de vocês, como eu fico triste, meus irmãos, em saber que às vezes tem irmãos que poderiam estar aqui, que poderiam estar louvando o Senhor aqui, cultuando o Senhor, mas tem colocado outras prioridades na frente de Jesus. E isso eu estou dizendo, meus irmãos, não é porque a igreja está hoje, graças a Deus a gente tem um bom número aqui hoje, não porque os bancos estão vazios, mas, meus irmãos, o nosso coração precisa anelar o Senhor, o nosso coração tem que priorizar a Jesus. Por isso que Jesus fala, é necessário aborrecer mãe, e quando fala aborrecer, é necessário amar menos. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha esposa, mas eu tenho que amar Jesus Cristo em primeiro lugar. Eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho, mas Jesus Cristo tem que ser o primeiro lugar. Existe aquele louvor que fala, né? Ainda que meus pais me deixem, que vai replicar aquilo que o salmista Davi fala no Salmo 27. Ainda que meus pais me deixem, ainda que amigos me traiam, ainda que eu não tenha ninguém ao meu redor, o meu coração anela a Ti, Senhor. O Senhor é prioridade em minha vida, o Senhor é preferência em minha vida. Mas será que nós temos priorizado o Senhor? Ou temos priorizado uma instituição? Amados, graças a Deus, nós somos presbiterianos, amém por isso. Mas antes de sermos presbiterianos, nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Antes de pertencer a uma instituição eclesiástica, que tem paredes, que tem teto, nós pertencemos única e exclusivamente ao Senhor. E glórias a Deus por isso, porque Ele nos comprou. O apóstolo Pedro vai dizer, lembre junto comigo, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você sabe o que é ser povo de propriedade exclusiva do Senhor? Observe esta cruz aqui, meus irmãos. Essa cruz aqui está vazia, mas na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi vertido, e o mesmo sangue que foi derramado nesta cruz, foi o mesmo sangue que nos comprou, foi o mesmo sangue que nos lavou, foi o mesmo sangue que nos trouxe vida e vida em abundância. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus quer prioridade de você. Jesus não quer prioridade, mas aquela prioridade mais ou menos, onde eu vou para a casa do Senhor e acho que eu sou discípulo. Meu irmão, tem muita gente na multidão. Eu quero te lembrar uma coisa. O que vai nos garantir a salvação, o que nos garante a salvação, melhor dizendo, não é porque você é frequentador da igreja. Eu vou repetir para você entender. O que garante a salvação na tua vida não é porque você é frequentador da igreja, porque frequentadores, meus irmãos, nós temos muitos aí, muita gente frequentando a igreja, muita gente sentando nos bancos da igreja, mas muita gente que não quer ser discípulo de Jesus, muita gente que está na multidão, muita gente que está ouvindo Jesus, sabe aquela multidão que cercava Jesus, muita gente vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas não querendo seguir a Jesus. Qual é o patamar que hoje a sua vida se encontra? Você é um mero frequentador da igreja ou você é um discípulo de Jesus? Segundo ensinamento, Gisele, coloca aí por favor. Segundo ensinamento, meus irmãos, um discípulo verdadeiro deve ter disposição para sofrer. Primeiro ensinamento, vamos lá? Volta, Gisele, por favor, para gravar. Um discípulo verdadeiro, veja junto comigo, leia junto comigo. Um discípulo verdadeiro prioriza o Senhor. Segundo ensinamento, um discípulo verdadeiro deve ter disposição para sofrer. Olha o que vai dizer no versículo 27. Veja junto comigo. Você que está na sua casa, versículo 27.
no capítulo 14, assim diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em primeiro lugar, meus irmãos, se você não prioriza o Senhor, você não pode ser discípulo de Jesus. Entenderam isso? Se você não prioriza o Senhor, você não pode ser discípulo. E não sou eu que estou falando isso, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ensinamento: se você não está disposto a sofrer, você não pode ser discípulo de Jesus. Amados, ser discípulo de Jesus não é estar na moda. Tem muita gente que acha que ser crente é estar na moda. Eu sou evangélico, então eu estou na moda. Eu curto música gospel, eu estou na moda. Meus irmãos, Jesus nos chamou para ser minoria e não maioria. Vou repetir para você entender. Jesus Cristo nos chamou para ser minoria e não maioria. Sabe por quê? Porque a maioria, sabe o que a maioria quer hoje em dia? A maioria não quer compromisso. Olha os relacionamentos hoje em dia. Relacionamentos de homem para mulher. Hoje em dia as pessoas não querem mais casar. Não querem mais ser um homem da casa, uma mulher da casa, um sacerdote do lar, ou uma mulher que seja cooperadora do seu marido. Hoje em dia é sexo. Hoje em dia eu me relaciono com vários. Com relação ao trabalho, hoje em dia, infelizmente, nós temos homens e mulheres que trabalham para os seus patrões e, ao invés de auxiliar os seus patrões a crescerem, são simplesmente pessoas que trabalham de forma relaxada e pessoas que trabalham sem o devido gosto. Eu não estou dizendo, meu irmão, que tem certas coisas no trabalho que você vai gostar sempre, não vai existir. Mas se nós entendermos que Deus que nos deu o trabalho, e por Deus ter nos dado o trabalho, nós temos a possibilidade de nos sustentar através desse trabalho, nós temos que fazer o melhor do nosso trabalho. Desculpa o que eu vou falar agora. Hoje em dia a gente tem muito crente que, ao invés de trabalhar de forma dura, são relaxados. Homens que não querem compromisso, mulheres que não querem compromisso. Meus irmãos, Cristo está nos dizendo aqui: se nós queremos ser discípulos de Jesus, a gente está disposto a sofrer. Jesus era amoroso, como eu disse a vocês, mas Jesus era direto. Para Jesus não tinha jeitinho brasileiro. Muita gente quer viver o Evangelho à moda do jeitinho. Sabe aquela novela, Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim, vou continuar caminhando dessa forma. Cristãos que no primeiro sofrimento, na primeira doença, começam a praguejar o Senhor. Pessoas que na primeira topada da vida começam a falar: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, para ser discípulo de Jesus, a gente tem que estar disposto a sofrer. O apóstolo Paulo se dispôs a sofrer. Foi passado a fio de espada pelo imperador Nero. Apóstolo Pedro, Pedrão, que a gente fala muito, o turrão, aquele que era impulsivo. Sabe o que aconteceu com Pedrão, meus irmãos? Pedrão foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que morrer de acordo com Cristo Jesus morreu, ele não tinha o direito. Então, pela história da igreja, é dito que Pedro pede àquelas pessoas que o crucifiquem de cabeça para baixo. João foi exilado na ilha. João, que vai escrever Apocalipse, foi escravizado numa ilha, a ilha de Patmos. Meus irmãos, os nossos primeiros irmãos na fé, no cristianismo, eles entravam na arena, onde tinham leões. Eu já contei isso aqui para vocês. Eles entravam na arena, sabiam que iam morrer, e o imperador ou o pretor romano, na época, o governador, dizia claramente o seguinte: olha, existe ainda uma última oportunidade.
neguem a Jesus, neguem o Evangelho e vocês viverão. Sabe o que eles faziam? Eles entravam na arena cantando e louvando ao Senhor, enquanto depois os leões comiam eles vivos. E a gente reclama porque está sol, reclama porque está chuva, reclama porque os bancos da igreja não estão de acordo como eu quero, reclama do ventilador porque o ventilador poderia ventilar mais. Pessoas que reclamam, eu tenho que ir à igreja às 6 horas da noite. Meus irmãos, para ser discípulo de Jesus, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor e Salvador Jesus. Para ser meu discípulo, tem que pegar a sua cruz, tomar a sua cruz e me seguir. Você está disposto a tomar a sua cruz? Eu não estou dizendo que você vai pegar essa cruz de madeira e vai sair pelo bairro do Mendanha com uma cruz nas costas. Não é isso. Você está disposto as pessoas acusarem você, julgarem você, você ser minoria neste mundo, onde é normal muitas coisas acontecerem? Hoje em dia é normal a questão do aborto, sabe? Você pode abortar a qualquer momento. Entre outras coisas que eu poderia falar aqui, vocês muito bem sabem. E hoje em dia a gente também, muitas vezes, a gente não pode nem falar muito e pode ser processado. Meus irmãos, para ser discípulo de Jesus, nós temos que pagar um preço. Para ser discípulo de Jesus, meus irmãos, não é brincadeira. Quantos anos a igreja do Mendanha possui? Quero ver se você sabe. Quantos anos essa igreja está aqui neste bairro? Vamos lá? Alguns não lembram aqui. Quantos anos, meus irmãos, você acha? 24, 25 anos. Esta igreja tem 22 anos neste lugar. A igreja presbiteriana do Mendanha está há 22 anos neste lugar. Quantos sofreram para esta igreja estar aqui? Quantos morreram na caminhada para esta igreja estar aqui? Quantos suaram e doaram tijolo para essa igreja ser construída? Porque hoje, não sei se vocês perceberam, vocês estão vendo aqui as paredes, muito bonito, graças a Deus ela vai ter os arremates. É muito bonito ver isso aqui, mas meus irmãos, quantos suaram, sofreram, pagaram o preço por serem discípulos de Jesus? E hoje em dia, como as pessoas falam na televisão, a gente tem uma geração Nutella, uma geração que não aguenta um aperto, uma geração que não aguenta um aperto, uma geração que na primeira topada da vida, no primeiro obstáculo, já está falando mal de Deus, já está largando a igreja, porque o problema é da igreja, o problema nunca é nosso. Já perceberam isso? O problema nunca é nosso, o problema é da igreja, o problema é do pastor, o problema é do presbítero, o problema é do seminarista, o problema é do irmão que está ao meu lado. Mas a gente não tem a capacidade de olhar para as nossas vidas e ver que nós somos pecadores, muitas vezes ignorantes com os nossos irmãos, não somos amáveis e principalmente não somos discípulos de Cristo. Por que Jesus Cristo fala? Se alguém te bater na sua face direita, o que você tem que fazer? Dar a outra face. Você acha difícil dar a outra face? É muito difícil, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é mau. Às vezes, quando o confronto vem nas nossas vidas, sabe o que a gente faz? Ao invés de se colocar na posição do outro, ao invés de ser discípulos de Jesus e ser amoroso, mas ao mesmo tempo ser direto, ser preciso, sabe o que a gente faz? A gente magoa, a gente entristece, a gente deixa, literalmente, como aquela música infeliz do Zeca Pagodinho, a gente deixa a vida levar. Parem para refletir nisso, meus irmãos, que eu estou falando esta noite.
Será que nós temos nos portado como discípulos de Cristo a ponto de se dispor a sofrer? E aí Cristo Jesus dá dois exemplos. Veja junto comigo. Versículos de número 28 e 29. Olha os exemplos que Jesus vai dar. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui no seminarista. Você, quando constrói uma casa, vou dar um exemplo da igreja do Mendanha. No início do ano nós não tínhamos R$1. Vou repetir a vocês. O presbítero Roosevelt está aqui de prova como tesoureiro da igreja. No início deste ano nós não tínhamos R$1. E nós começamos a orar ao Senhor. Estou mentindo, presbítero Giovanni? Começamos a clamar ao Senhor. Senhor, abençoe a igreja do Mendanha. Senhor, manda cooperadores. Mande pessoas dispostas a sofrer por esta igreja, a sofrer pela igreja de Cristo. E graças a Deus as coisas começaram a caminhar. Graças a Deus a gente começou a estabilizar. Graças a Deus a gente começou a pagar as dívidas que existiam. E graças a Deus a gente pôde dar início às obras da nossa igreja. Mas, meus irmãos, para dar início à obra da igreja, o conselho precisou reunir para calcular os gastos, calcular os custos e ver se nós tínhamos disponibilidade financeira para iniciar a obra. Não é assim na sua casa? Ou você mete a mão no seu cartão de crédito, compra mesmo e deixa. E tem gente que é assim, pega o cartão de crédito, compra o que pode e o que não pode. E aí sabe o que acontece? Fica com o nome sujo, fica com o nome negativado e quer pedir a Deus: Senhor, tira meu nome do SPC de Serasa. Tem gente que é assim, meus irmãos, e falam que são crentes, falam que são discípulos de Jesus. Eu estou mentindo? Eu estou falando aqui alguma besteira? Meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina é o seguinte: aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que seguem ao Mestre, eles ouvem a voz de Jesus, eles assimilam o ensinamento de Jesus e eles praticam aquilo que Jesus manda. E aí ele dá o segundo exemplo: um rei que vai querer atacar um outro rei, preste atenção aqui, não se percam. Um rei que quer atacar um outro rei e ele tem 10.000 homens. O outro rei tem 20.000 homens. E aí o que o texto bíblico vai nos dizer? Olha lá o que vai dizer o versículo 31. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar 20? Ou caso contrário, ou outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus Cristo mais uma vez está ensinando o seguinte: na caminhada cristã, para ser discípulo de Jesus, nós temos que entender nesta caminhada que Jesus manda e nós obedecemos. Que nós, como cristãos, a gente precisa organizar a nossa vida para não dar vergonha para as outras pessoas aí fora. Sabe o que eu já ouvi lá no escritório onde eu trabalho? De uma pessoa que não é crente. Eu já ouvi essa pessoa falando o seguinte: eu não gosto de contratar crente, porque crente sempre arranja problema. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu não gosto de contratar crente, porque crente não paga. Crente não é fiel com seus compromissos. Meus irmãos, parem para refletir. Será que isso é ser discípulo de Jesus? Eu não estou dizendo que você não vai ter problema na tua vida, meu irmão, ou que às vezes você assumiu um compromisso e você ficou desempregado. Isso é normal na vida. Agora, pessoas que contratam, que fazem compromissos, se dizem crentes e não cumprem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você tem que estar disposto a sofrer, meu irmão. Jesus Cristo fala: se você está disposto a ser meu discípulo, tome a cruz.
siga-me. E ele não fala, siga-me e nesta caminhada você vai ter um mar de rosas. Nesta caminhada você vai ter do bom e do melhor. Nesta caminhada você não vai ter sofrimento, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa. Se alguém disse um dia isso para você, essa pessoa trouxe engodo ao teu coração, trouxe mentira ao teu coração. Porque na caminhada cristã, meus irmãos, nós vamos sofrer. Mas nós temos a certeza que mesmo no sofrimento, a mão do Senhor nos ampara. A mão do Senhor cuida de nós. A mão do Senhor está repousada sobre a nossa vida. Mas existe um último ensinamento, para nós concluirmos a nossa mensagem. Próximo slide, Diego. Terceiro ensinamento, vejam junto comigo, por favor. Então, vamos ler juntos? Um discípulo verdadeiro deve renunciar totalmente. Então, o que nós aprendemos? Em primeiro lugar, um discípulo verdadeiro prioriza o Senhor. Segundo lugar, um discípulo verdadeiro deve ter disposição para sofrer. E em terceiro e último lugar, um discípulo verdadeiro deve renunciar totalmente. Versículo de número 33. Assim, vamos todos ler juntos? Versículo 33, veja aí na sua Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amados, talvez esse seja o ensinamento mais difícil. Talvez esse seja o ensinamento mais difícil. Você que está me assistindo agora, você que assiste o nosso culto, sabe por quê, meu irmão? A realidade da vida, sejamos sinceros, Jesus está nos ensinando aqui que renunciar, nós temos que renunciar em todos os sentidos. E o que é renunciar em todos os sentidos? Eu preciso renunciar muitas vezes à minha família, por causa de Jesus. Eu vou ter que renunciar muitas vezes os meus filhos, por causa de Jesus. Eu vou ter que renunciar muitas vezes o meu trabalho, por causa de Jesus. Eu vou ter que renunciar o meu salário alto, por causa de Jesus. Eu vou ter que renunciar, meus irmãos, aquilo que eu tenho de melhor, por causa de Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes nós colocamos ídolos em nosso coração. Quer ver alguns ídolos? Eu vou citar para você. Porque algumas pessoas acham que ídolo é aquele objeto de pedra ou de madeira. Sabe o ídolo que a gente coloca no nosso coração? Muitas vezes, o dinheiro, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso carro, a nossa moto, a nossa conta bancária. Às vezes a gente coloca em primeiro lugar e não renuncia até a igreja. Presta atenção aqui. Tem gente que coloca a igreja em primeiro lugar do que Jesus. E quando eu falo igreja, é instituição. Tem gente que tem mais prazer em falar: eu sou presbiteriano, sou batista, sou metodista, sou assembleano, mas tem vergonha de falar que é de Jesus. Cristo Jesus está nos ensinando, meus irmãos. Não é o seminarista Diego que está falando isso. Jesus diz: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo. Está escrito aqui: renuncia a meia parte. Está escrito aqui: renuncia a um terço. Jesus está dizendo: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque Jesus sabe que no coração do homem é colocado ídolos. Quer ver um grande exemplo do texto bíblico que aqui eu estou ensinando a reflexão? Lembram da história do jovem rico?
Quem lembra aqui da história do jovem rico? Levanta a mão. Mais ou menos. Poucos aqui lembram, mas eu quero falar para vocês. Jesus está caminhando. E aí um jovem rico, o texto bíblico diz, o jovem rico diz o seguinte: Senhor, eu tenho cumprido os mandamentos. Como é que eu faço para atingir a salvação? E aí o jovem rico fala assim, ó, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Eu tenho lido todas as leis. Eu tenho feito de tudo que a religião manda. Se o rabino diz isso, eu faço isso. Se o rabino diz aquilo, eu faço aquilo. Vamos colocar hoje para a gente entender. Se o pastor diz isso, eu faço isso. Se o pastor diz aquilo, eu faço aquilo. Se a instituição, se a igreja diz isso, eu faço isso. Aí Jesus, meus irmãos, essa passagem é tão bonita. Jesus Cristo olha para aquele jovem rico e Jesus Cristo provavelmente faz uma radiografia completa daquele homem. Jesus Cristo olha para aquele jovem rico, faz aquela radiografia computadorizada na sua mente e diz o seguinte: olha, tem uma coisa que você precisa fazer. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga. O texto bíblico diz que aquele jovem rico, ele se decepciona e ele vai embora. O texto bíblico não diz se ele vendeu todos os bens, mas a conclusão lógica do texto é que ele se decepcionou tanto, porque ele era cumpridor das leis, mas ele não praticava aquilo que a lei determinava. E além disso, ele tinha um ídolo no coração. Qual é o ídolo? O dinheiro. Aquele homem se decepciona, aquele homem vai embora. Amados, será que nós temos ídolos nos nossos corações? Para refletir neste momento. Você que nos assiste também. Será que nós temos ídolos nos nossos corações? Será que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Eu digo isso, meus irmãos, com sinceridade, porque eu não quero aqui nesta igreja meros frequentadores. Porque para ter meros frequentadores na igreja, meu irmão, estou sendo bem sincero para você, o que você está fazendo aqui? Aqui na igreja, o que Jesus quer é homens, mulheres, jovens como Eric, jovens como o filho do presbítero Rosival, crianças como a nossa irmã Aparecida e Gilvan estavam ali. Eu não me importo, meu irmão, com criança chorando dentro da igreja ou até falando. É melhor a gente ter os nossos filhos na casa do Senhor do que os nossos filhos lá fora. Eu, em nome de Jesus, eu tenho orado e as minhas orações eu tenho pedido a Deus que envie crianças e jovens para este lugar, para que eles possam começar a ouvir a voz do Senhor aqui na igreja e comecem a trabalhar, a ser futuros trabalhadores nessa seara. E aqui eu não estou desprezando de cada um de vocês, pelo contrário, todos aqui são importantes, porque nós somos corpo de Cristo, igreja é corpo de Cristo. Mas, meus irmãos, nós ouvimos 3 ensinamentos hoje. Se a gente não prioriza o Senhor, o que Jesus diz? Você não pode ser meu discípulo. Em segundo lugar, Jesus diz o seguinte: se você não está disposto a sofrer, você não pode ser meu discípulo. E em terceiro e último lugar, se você não está disposto a renunciar, você não pode ser meu discípulo. Que possamos ser discípulos de Jesus. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Porque cristão fake, cristão falso, cristão entre aspas, a gente tem muito aí. Mas cristão que é fincado na rocha eterna que é Cristo Jesus, tem faltado, irmãos. Vamos ficar de pé neste momento?
Às vezes a mensagem é forte, né? Às vezes a mensagem é dura. Mas aprenda, meus irmãos, em primeiro lugar, a mensagem veio com o pregador. Então ela foi dura para mim também. Mas ao mesmo tempo, como é bom às vezes ouvir a dureza do nosso Deus. Sabe por quê? Nos faz despertar, nos faz acordar, nos faz entender que a gente está caminhando às vezes por um caminho que é um caminho sem volta, meus irmãos. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço, não de serem considerados presbiterianos, mas homens e mulheres que estejam disponíveis a pagar o preço de serem chamados filhos de Deus. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te pedir perdão neste momento, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque em muitas vezes nós queremos continuar com as nossas vidas mesquinhas. Às vezes a gente quer continuar vivendo a nossa miséria de vida, porque para outras pessoas a gente quer aparecer bem, a gente quer agradar, Senhor, a todo mundo, mas o principal que é agradar a Ti, Senhor, às vezes não agradamos, e não nos preocupamos em Te agradar. Senhor, a Tua palavra disse hoje claramente aos nossos corações, Senhor, que para ser Teu discípulo, para sermos homens e mulheres que possam ser chamados discípulos de Jesus, nós temos que priorizar a Ti. Não que a gente não vai amar a nossa esposa, a nossa família, os nossos filhos, mas o Senhor em primeiro lugar. Que possamos estar dispostos a sofrer, Senhor, mas a sofrer de verdade, Senhor, de pagarmos um alto preço, de sermos julgados, de sermos condenados, de sermos muitas vezes achincalhados, ridicularizados, mas tendo a certeza, como o apóstolo Paulo teve antes de morrer, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé e que ele ansiava estar contigo. E em último lugar, Senhor, aprendemos hoje que possamos estar dispostos a renunciar nossos prazeres, renunciar às nossas vontades, renunciar, Senhor, ao nosso coração, que é duro às vezes, um coração errante, um coração que não se dispõe, Senhor, a trabalhar na Tua obra. Senhor, modifica o nosso viver. Abençoe aqueles que estão aqui, Senhor. Senhor, como é bom ver a Tua casa, Senhor, com um bom número de pessoas, mas meus irmãos e meu Senhor, nós queremos sim, Senhor, estar preocupados em ser Teus discípulos. Abençoe as famílias da Tua igreja, Senhor. Abençoe os nossos filhos, os nossos casamentos, os nossos namoros, noivados. Senhor, abençoe o nosso trabalho, aonde que colocarmos, Senhor, os nossos pés ou as nossas mãos, que sejam, Senhor, bem-sucedidos para a Tua glória. Que possamos ser bons trabalhadores. Que os nossos patrões não simplesmente tenham orgulho de nós, mas que nossos patrões possam ver o resplandecer da Tua glória em nossas vidas. Senhor, abençoe aqueles que estão afastados da Tua casa. Senhor, que Teu Espírito Santo incomode, Senhor. Eu sei que muitos têm visto as mensagens, muitos têm visto, Senhor, as pregações, mas, Senhor, não sou eu que convenço, é o Teu Espírito Santo que convence. Senhor, abre os olhos espirituais do Teu povo, Deus, para que eles possam enxergar que sem Ti, Senhor, nós não somos nada. E obrigado, Senhor, por esta mensagem que veio do Teu trono para o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque às vezes a palavra é dura,
mas é porque o Senhor nos ama e quer o nosso bem. Amém. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero chamar o Eric aqui à frente. Vem cá, Eric. Meus irmãos, nós vamos, antes de encerrar o nosso culto, nós vamos dar alguns avisos e, além disso, nós vamos orar pela vida do Eric. O Eric, quando a gente estava entrando para começar o culto, o Eric pediu que eu orasse por ele. Porque ele fez aniversário, foi no final do mês de agosto, né? Foi que dia? 19? Tá, 19